Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Me apresentando novamente, eu sou o professor Josenilson Dias Araújo, eu sou professor dessa disciplina de informática básica, né? Como eu já havia falado para vocês naquele vídeo que está lá no AVA, né, o vídeo de apresentação, eu sou professor do Instituto Federal, lotado no Campus Caxias. Eu vou colocar daqui a pouco, tá? As perguntas, tá? Então, como eu estava falando, eu sou professor do Instituto Federal, lotado no Campus Caxias, né? E estou com vocês nessa disciplina, né? De informática básica, tá? Essa disciplina, como vocês já viram o material, ela está dividida em 3 unidades. Então, na unidade 1 foi abordada a parte de introdução à informática, a parte de hardware e software e uma pequena introdução ao editor de texto. Na unidade 2, ela está dividida, ela está focada em editor de texto e planilha eletrônica, e na unidade 3, uma parte de PowerPoint, internet e os dispositivos de entrada e saída. Tá? O pessoal está fazendo algumas perguntas no chat, depois eu vou dar uma olhada no chat, depois eu vou tentando responder um a um, tá? Ok, gente? Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu tinha falado, essa aula está dividida em 2 partes, a parte 1 e a parte 2, né? Na parte 1 a gente vai falar aí sobre hardware e software. Na parte 2, a gente vai usar mais os aplicativos, né? O editor de texto e a planilha, tá? Essa primeira parte vai ser mais slides, né? É a apresentação. Então, pessoal, esse slide que está lá no material de vocês aí, ele está falando sobre justamente esse conceito entre hardware e software, né? Então, uma máquina que a gente lida com ela no nosso dia a dia é o caixa eletrônico. Como outras máquinas, máquina de bebida, máquina de estacionamento em shopping. Então, todas elas são nada mais do que computadores, tá? E quando a gente fala de computadores, a gente tem hardware e tem software. Então, no exemplo aí da figura, a pessoa aí, né, o rapaz, ele está tendo dificuldade em sacar o seu dinheiro, né? Então, o caixa não está entendendo. Por quê? A linguagem que os computadores usam é uma linguagem diferente da nossa, né? Os computadores entendem uma linguagem chamada de números binários. Por quê? Os computadores, eles têm uma lógica de ligado, desligado, ativo, desativado, né? E aceso, desligado, ou zeros e uns. Então, todo o princípio de funcionamento dele, toda a lógica, todos os seus programas, eles são baseados nessa percepção aí de zeros e uns. E nós, humanos, não nos adaptamos com esse tipo de linguagem. Nós utilizamos um alfabeto, né? E um sistema de numeração decimal que é muito diferente dos computadores. Logo, a conversa entre o rapaz aí e o caixa eletrônico, ela é praticamente impossível se não tiver um intermediário. E esse intermediário é o software, né? Ele está segurando aí um CD que simboliza o software, que é a camada que vai fazer a ligação entre o hardware, que é o físico, e o ser humano. Então, o software, ele tem uma parte que a gente chama de interface com o usuário, que nós humanos conseguimos usar, né? E ele tem a parte lá que ele converte isso para números binários, que é o que o computador entende. E assim as máquinas conseguem funcionar e nos proporcionar alguns serviços, como nesse caso aí, o caixa eletrônico, que é a operação de saque aí que ele realizou. Vamos lá, mas o que é informática, né? Eu falei de hardware e software, mas o que é informática? Então, o termo, né, informática, ele vem da junção aí de 2 palavras, né? Informação mais a automação automática. Então, informação automática. E surgiu da necessidade de se criar algo que pudesse aprimorar ou agilizar o processamento aí de dados para as pessoas. Então, a informática é a ciência que trabalha aí o processamento automático de informações. Então, eu vou ter informação, eu vou ter automação, a junção dessas, a gente tem a informática. E informática é tecnologia? O que vocês acham?
Podem responder no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone também pode falar. Vou aproveitar aqui e dar uma olhada logo em algumas perguntas no chat, tá? Enquanto vocês pensam em se informática é tecnologia. Algumas pessoas responderam, tá? Ainda está disponível. Vocês vão lá no ícone das três figurinhas, tá? E lá tem perguntas e respostas. Então, a Magna Gonçalves, né? Ela é de Pastos Bons, né? E está cursando no Polo de São João dos Patos. A Rosiane Melo, né? Ela respondeu a questão da disciplina, né, de informática básica. Ela disse que está sendo simples e de boa ajuda para lembrar alguns conceitos que às vezes ela esqueceu ou com o passar do tempo foi negligenciando, né? É isso, né, Rosiane Mello. O Márcio, ela não disse qual é o polo dela, tá? Depois responde. O Márcio, ele é de São José de Ribamar e o polo dele é Arari, né? A Lucicléia, ela é de Matões, do Norte, né? Polo Arari. A Magna, ela diz que está se adaptando ainda com a matéria, mas pelo fato de nunca ter cursado, nunca ter feito um curso, né? Antes de informática básica, mas está conseguindo, Magna, se quiser falar, tá? A Romênia, ela botou no chat que é do Polo, sumiu para mim, já olho lá teu chat, tá? Kaira, ela é de São João dos Patos, do Polo de São João dos Patos, ela disse que é a disciplina de fundamental importância e está conseguindo desenvolver e fazer as atividades. A Kelly é de Pinheiro e é do campus Monte Castelo Polo Arari, né? Está gostando muito da disciplina, está revendo alguns conceitos já esquecidos, né? E que estão ajudando muito ela no seu trabalho. O Rafael é de Pastos Bons, né? O Polo São João dos Patos, e está sendo tranquila a disciplina, tá? Daqui a pouco eu leio mais comentários, tá? Deixa eu olhar no chat se tem mais alguma coisa. Rosiane, responda lá, tá? Não, os 3 pontinhos. A Carolina disse que não está conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo bem, pessoal, agora? Sim, né? Já me deram ok. Sim, a Romênia, ela é do Polo de São João dos Patos, tá? O Enio é do Polo de Caxias, né? O Luiz Guilherme, deixa eu ver aqui, ele comentou sobre a disciplina, né? Que a informática é uma parte da tecnologia que lida dos computadores e processamento. Em resumo, ela está inserida no nosso dia a dia, verdade. É verdade, Luiz Guilherme. A Letícia acredita que a informática precisa de tecnologia, mas são 2 coisas diferentes. Então, a Letícia acha que informática não é tecnologia, né? Mas a informática precisa da tecnologia, né? Quem mais colocou? A Franciele foi a última. Ela entrou agora. Você entrou agora, né, Franciele? Então, tem 2 perguntas lá, onde é que você acessa. Tem um ícone no Google Meet, no canto inferior direito, é o penúltimo, né? Penúltimo são 3 figuras geométricas, um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Quando você clica nele, tem as atividades do Google Meet, e essa atividade é perguntas e respostas. Se eu não me engano, deixa eu colocar aqui, é a 4ª atividade, quarto item, tá? Perguntas e respostas. O Luiz Guilherme é do Polo de São João dos Patos. Ok, Luiz Guilherme. Então, vamos lá, pessoal. Informática é tecnologia? Teve uma resposta, a pessoa disse que não. Então, vamos lá. Não é, tá? Embora a informática seja uma forma de tecnologia, né? Mas a gente tem que ter em mente que nem toda tecnologia é informática. Por exemplo, uma escova de dentes é uma tecnologia, tá? Então, informática, ela é um tipo de tecnologia.
Então, a gente tem uma nova pergunta foi postada. Vocês estão postando perguntas também. Vocês podem postar perguntas, tá? Lá também, tá? Então, a gente tem no âmbito maior tecnologia, tá? E aí a informática, ela é um subconjunto da tecnologia, ela é um tipo de tecnologia. Então, por exemplo, a bicicleta, ela é uma tecnologia, escova de dente é uma tecnologia, tá? Então, a tecnologia, na verdade, ela é um artefato ou algo artificial criado pelo homem para solucionar algum problema. Então, uma pá, uma tesoura, tá? A informática, ela é um tipo de tecnologia, né, que usa aí componentes eletrônicos, né? Ela é mais complexa, né? Mas, assim como uma tesoura, uma pá, uma escova de dentes, né? A informática, os computadores também se encaixam como uma tecnologia, tá bom? Então, a caneta é uma tecnologia, né? Uma escova de dentes e os computadores, tá bom? Exatamente, Érica. A informática está ligada à tecnologia, né? Então, tecnologia é tudo aquilo produzido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral. Então, a gente pode dizer que o carro, o aparelho de ar-condicionado, o e-book, a bicicleta, o câmbio automático, o celular, projetor multimídia, né? E tantos outros são exemplos de tecnologia, ok? Então, temos aí a bicicleta, é uma tecnologia. E aí, como informática, né, informação automática, como é que a gente pode automatizar a informação, né? Voltando aí à informática. Então, na informática, para que a gente tenha, para que ocorra esse tratamento automático dos dados, a gente precisa do auxílio de uma máquina, que é o computador. Então, a função do computador é automatizar, é a máquina que faz esse processo de automação. E a gente tem vários tipos de computadores, né? A gente tem os computadores desktop, temos os notebooks, os smartphones, os tablets, entre outros exemplos de computadores, tá? Então, o computador é a ferramenta, né? Ou seja, é a máquina que vai fazer o tratamento dessa informação para que ela seja uma informação automática, tá? E aí, outro conceito que a gente tem em informática é dado e informação, né? Então, o dado, ele é a representação de um fato de forma isolada e ele não agrega valor, né? Como, por exemplo, 35, como calor, como 220 km por hora, né? São dados, né? Mas eles são isolados e sozinhos não agregam valor. Já a informação, ela vai se caracterizar como um conjunto de dados organizados e ordenados que possuem um significado. Então, hoje, né, quarta-feira, estava um dia quente e fez muito calor, com a temperatura de 38 graus. Então, aí a gente juntou as informações, organizou, e aí os dados, perdão, e a gente obteve uma informação. O veículo modelo tal trafegava na rodovia a 220 km por hora. Então, novamente, os dados organizados se transformaram em algo útil ou importante, que a gente chama de informação. Ok? Então, dado, informação e conhecimento. Então, na base da pirâmide, a gente tem o dado. Esse dado organizado gera uma informação e essas informações, né, elas trazem um significado que a gente consegue montar um conhecimento. Tá? Então, documentos, planilhas, arquivos, né, estão aí na base como dados. Sistemas de software, né, sistemas especialistas, e eles geram informação, e lá a gente tem um ser humano e a inteligência artificial que geram aí o conhecimento. Tá? Então, mais um exemplo de dado e informação, a gente tem aí uma escola, né, e uma planilha. Então, a gente tem nome, gênero e nota, Lia, né, o gênero feminino, nota 84, o TED, gênero masculino, nota 72. Então, a gente tem aí um exemplo de dados, né? E aí a gente vai extrair informações a partir desses dados. A gente pode obter a seguinte informação.
63% dos alunos são do sexo masculino e 37% são do sexo feminino, né? A gente pode também ter outra informação extraída dos dados, que a média da turma é 74,12, né? E ainda a gente pode dizer que a média somente das mulheres, a média feminina é de 87,66, né? E a média masculina é de 65,00. Ok? Então, tá aí o conceito aí de dado, informação. E aí a gente vai aí para um dos tópicos trabalhados na unidade 1, que é o conceito de software, né? Ou de programa, né? Mas o que é software? O que é software? A gente viu lá no primeiro slide, né? Que o software é importante, né? Hardware e software. Mas o que é software, gente? O que é software, podem responder no chat, ou se quiserem, alguém quiser falar, pode falar no microfone também, tá? Programas que processam dados, né? Ok. Mais alguma resposta? Alguém pensa diferente? Professor, software é um conjunto de instruções planejadas passo a passo necessárias para transformar dados em informações que tornam o computador útil. Ok, perfeito. Perfeito. Quem falou? Porque tem muita gente na live, eu não... Érica. Oh, ok, Érica, obrigado. Perfeito, tá? Mas alguém colocou no chat, né? São aplicativos, né? Por o Antônio Vivaldi. Então, pessoal, vamos lá. O que é software, né? Então, software é um conjunto de programas, componentes lógicos, né? O Luiz Guilherme é o conjunto de programas que fazem o computador funcionar, a Kelly, componentes lógicos, né? Rafael Costa é a parte lógica do computador, beleza. Sim, todos os conceitos aí estão corretos, tá? Então, uma das definições organizando todas as falas de vocês, né? Tem uma definição formal, Letícia, o programa é essencial para o funcionamento do computador, sim, sem ele, o computador praticamente a gente não tem como utilizar, né? E a definição formal é um conjunto de instruções planejadas, passo a passo, necessário para transformar dados em informação. Olha lá que a gente falou de dados, né? Informação, né? Então, o computador também tem essa função de trazer algo útil para os dados, né? Então, transformar dados em informação. E trazer essa utilidade ao computador. Então, o software também é conhecido como a parte lógica, ou seja, todos os programas instalados aí no computador. Então, a gente tem aí um parâmetro aí, hardware e software, né? Então, a gente pode dizer que hardware é tudo físico, né? Tudo que é tangível, e o software é tudo que é lógico, né? Tudo que a gente não consegue tocar, mas a gente utiliza, que são os programas, tá bom? Os softwares têm categoria, né? A gente tem softwares que são softwares que tornam, a gente não tem a finalidade específica, né? Eu vou utilizar esse determinado software fazer isso. Não, ele é de uso que a gente chama de geral, ou ele serve de base para o computador funcionar. A gente chama esses softwares de sistemas, de software de sistema, ou softwares básicos. Dentre eles, a gente tem os firmwares, né? Que são softwares diretamente ligados ao hardware, que vão dar funcionamento ao hardware e dispositivos do computador. O sistema operacional, que proporciona que a gente utilize, né? Ele nos traz uma interface, né? Uma forma de comunicação com o hardware bem mais próxima da gente, que a gente chama de mais amigável, tá? E isso permite que nós consigamos usar o computador de uma forma bem eficiente, tá? A outra grande categoria de software são os softwares aplicativos. Esses sim são softwares específicos para tarefas que nós precisamos. Então, basicamente, o software básico, ele é um software necessário para que nós humanos consigamos usar o computador, e o software aplicativo é o que realmente nos interessa, né? Dar uma função para aquele computador. Ou seja, eu quero digitar um texto. Então, eu vou ter um aplicativo
editor de texto. Eu quero tratar uma imagem, então vou ter um software gráfico e assim por diante. Tá? Então, as categorias de software, né? Dentro do ramo maior, a gente tem duas grandes divisões, software aplicativo e software de sistema. Nos aplicativos, a gente tem programas específicos, né? Aplicativos para finalidades gerais e programas bem específicos. Programas aplicativos para finalidades gerais, como, por exemplo, jogos, né? Aliás, desculpa, editores de texto, planilhas eletrônicas, né? Serve para uma grande gama de coisas. Navegador web, né? Serve para muita coisa, mas bem específico jogos, né? Então, ele só vai servir para jogos. No aplicativo de mensagens, por exemplo, também ele é bem específico. Já no outro lado, a gente tem um software de sistema, né? Então, a gente tem programas de gerenciamento dos sistemas e programa de desenvolvimento do sistema. Então, a gente vai ter programas que vão fazer outros programas, né? Que são as linguagens de programação, e programas que vão dar suporte ao funcionamento do computador, como, por exemplo, os sistemas operacionais. A gente falou do firmware, né? Firmware é um tipo de software que vai controlar diretamente o hardware, né? E ele fica armazenado nos chips de memória do hardware. E como exemplo, a gente tem um programa chamado de Basic Input Output System, que é o BIOS, né? BIOS, B-I-O-S, né? Do inglês, Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados. Ele que proporciona que o computador funcione ou que ele ligue. Esse processo a gente chama de boot ou start, tá? Então, ele é um programa que fica armazenado diretamente em um chip de memória, né, no hardware, né, e ele, toda vez que o computador liga, ele que faz, primeira coisa, o teste, para saber se está tudo ok, depois ele faz o processo de start ou de boot, depois entrega o funcionamento para o sistema operacional. Tá? Então, esse chipzinho que vocês estão vendo aí no slide, né, é uma representação de como seria um chip real, tá? E nele fica armazenado o programa. Então, esse programinha azul aí é a carinha da maioria, eles têm essa carinha aí de como ele se apresenta, né? Na verdade, a gente entra nessa parte para fazer a sua configuração, né? A gente chama isso de setup. A gente ainda tem os dispositivos chamados drivers, né? Então, a gente tem a parte física, como, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, né? Um determinado tipo de placa, eu quero colocar um software, aliás, um hardware no meu computador e preciso de uma placa específica. São esses softwares que vão fazer a ligação desse novo hardware com o hardware que já existia, né? Controlado pelo sistema operacional. E a gente chama esses programas de drivers porque eles vão fazer a comunicação hardware com hardware, novo hardware, antigo hardware que já estava funcionando, tá? E aí, como é que ele fica? No sistema operacionais, e aí um exemplo do gerenciamento de computador do sistema operacional Windows, né? Ele fica lá nessa janelinha indicando quais são os hardwares que eu tenho na minha máquina, né? E os drivers instalados. Quando está tudo ok, ele fica normalzinho. Se tem algum problema, ele coloca um X ou um ícone amarelo dizendo que aquele driver ou não está instalado ou está com problema. Tá? Então, alguns exemplos aí de hardware, né? Aí tem uma TV, né, que é um hardware, né? TV ligada ao computador, precisa instalar um driver para que ela funcione, né? Tenho aí um monitor, tenho uma caixinha de som, né? Então, todos esses são exemplos aí. Tudo que eu colocar de físico precisa de um driver para fazer a comunicação com o sistema operacional. E o computador tem a parte do hardware, que são seus componentes básicos, né? O principal deles é a unidade central de processamento, né? Ou do inglês Central Processor Unit, né? CPU, que é conhecido aí como o centro das atividades ou o cérebro do computador. Então, ele é responsável por fazer todo o processamento dos dados, né? E sem essa unidade central de processamento, o computador praticamente não tem função, né? Ele não trabalha. Então, a figura aí, vocês têm um exemplo aí da família Intel, né, de processadores. Na verdade, o termo é microprocessador, né?
E aí tem um Core i3, um Core i5, um Core i7 e um Core i9, né? Esses cores são núcleos, né? Núcleos de processamento. Além do processador, a gente tem a memória, que é o local onde aquele processador vai guardar ou vai buscar os dados, né? Então, ele processa, ele faz processar no sentido de fazer contas, de modificar, de trabalhar os dados, né? De transformar, mas esses dados não ficam nele, ele precisa de uma que a gente chama de uma mesa para trabalhar, né? Um espaço de trabalho, uma área de trabalho. E essa área de trabalho da CPU é a memória principal, que é um dispositivo que serve para armazenar e carregar informações, né? Então, ela se divide em duas partes principais. A gente tem uma memória principal, que é aquela mesa, seria uma mesa onde a CPU, se ela fosse uma pessoa, ela teria uma mesa pessoal, onde ela coloca suas atividades e trabalha diretamente com aquela mesa, né? E a gente chama essa mesa nos computadores de memória principal. E uma outra memória, a memória secundária. Se eu precisar de mais espaço, um espaço maior, mas eu não trabalho diretamente com ele, eu usaria uma memória secundária. Seria um armário com um espaço maior para eu guardar as coisas que eu não estou trabalhando naquele momento, tá? E aí a gente tem a memória RAM, né? Que é o exemplo de memória principal, e o disco rígido, né? Aí do inglês HD, hard disk, que é a memória secundária, que é onde eu vou guardar a maior parte das informações e dados que eu não estou trabalhando no momento ou que eu preciso acessar depois, tá? A memória principal também é chamada de memória RAM, que é esse termo RAM, é de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, que significa que eu vou poder buscar informações em qualquer parte dessa memória, em qualquer endereço dessa memória, tanto buscar como guardar, tá? E ela tem algumas características. Ela é a memória que trabalha diretamente, ou seja, a memória de trabalho do computador. Se vocês imaginarem a CPU como uma pessoa que vai fazer uma atividade em cima de ela tem uma mesa para trabalhar, a memória principal é essa mesa, onde ele faz as suas atividades, tá? Como essa mesa é limitada, não vai caber muita coisa, de tempos em tempos, o que aquela pessoa que está trabalhando tem que fazer? Pegar aquelas atividades que já estão prontas na mesa e colocar em um outro local. E esse é a memória secundária, né? Então, como eu tinha falado, o RAM significa de Random Access Memory, né? Essa memória também é chamada de memória de trabalho, porque é onde a unidade central de processamento trabalha, e ela tem uma característica de ser volátil. O que é isso? Os dados só persistem enquanto estiver presente energia, né? Ou estiver energizado. Na hora que eu desligar o computador, tudo que está nessa memória é perdido. Então, alguns exemplos aí reais de memória principal, né? Então, tem aí alguns exemplos de pentes de memória. E a memória secundária, né? É a memória onde eu vou ter um maior espaço de armazenamento e eu não vou precisar trabalhar diretamente nele, né? É uma memória auxiliar, também chamada memória secundária. Então, o sistema operacional e todos os programas são guardados neste tipo de memória, né? Ele também é chamado de disco rígido, né? Do inglês hard disk, e ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a memória principal, tá? E uma característica dele é que ele não é volátil. Então, as informações, os dados e os dados que são guardados nessa memória são persistentes, né? Mesmo que eu desligue o computador, eles permanecem armazenados. E aí tem uma figurinha de um disco rígido. Além desses dois componentes que a gente viu, unidade central de processamento e memória, né? Os seus dois tipos, memória principal e memória secundária, a gente tem o terceiro elemento, que são os dispositivos de entrada e saída. Então, um computador, o sistema computacional, é formado de 3 partes. Unidade central de processamento, né, como nós vimos aqui. Pronto, está aí. Unidade central de processamento é a primeira parte, né? Segunda parte, memória. Então, memória, e ela se subdivide em memória principal, ou memória de trabalho e memória secundária, e dispositivos de entrada e saída, que é a ligação com o mundo externo, né? A finalidade de todo computador
é processar, né, transformar, fazer a informática, a informação automática. E para isso ele precisa que esses dados cheguem nele e depois saiam, né? Então, esse processamento, ele precisa dos dispositivos de entrada e saída. Então, a finalidade é permitir a interação do computador com as pessoas ou com o mundo externo, né? Então, eu vou ter dispositivos de entrada que vão ser responsáveis por captar essas informações do mundo real ou dos usuários e enviar para a CPU e a memória, como, por exemplo, a gente tem aí o teclado, o mouse e o microfone. E os dispositivos, aí tem a figurinha deles, né? A câmera também é um dispositivo de entrada. E dispositivos de saída, que são responsáveis por enviar os dados já trabalhados pelo computador para o usuário, como, por exemplo, o monitor, a impressora, o fone de ouvido. E a gente tem alguns dispositivos que fazem as duas funções, né? Eles são tanto de entrada como saída, né? Como, por exemplo, aí a gente tem monitor touchscreen, ele é saída porque você visualiza o resultado dos programas, mas às vezes ele tem entrada porque você pode tocar na tela e enviar dados para o processador. A impressora multifuncional, porque ela é impressora e é scanner, né? Você insere dados e recebe dados. O pendrive, você pode gravar informação, saída, e você pode copiar informações para dentro do computador, entrada, e entre outros dispositivos. Tá? O sistema básico, que é o sistema operacional, né, ele é o software que vai proporcionar aí que o computador funcione, né, que a gente tenha essa comunicação com o computador, e a sua função principal é permitir a interação homem-máquina. Né? Então, temos aí os vários tipos de sistemas operacionais. Temos sistemas operacionais para computadores, para tablets e smartphones, que também são computadores. Tá? Então, ele é o programa responsável por fazer a interação do usuário com o hardware. Né? E quando o usuário faz a determinada solicitação ao computador, é tarefa de quem? Do sistema operacional em receber essa solicitação e passar aí para o hardware executar. Como é que funciona essa arquitetura? Então, é como se a gente tivesse camadas, né? Então, imagina essa figura aí, a gente tem os nossos aplicativos, que é o que realmente interessa para a gente, e aí esse aplicativo ele precisa fazer alguma coisa com o hardware, só que ele vai ter o intermediário, que é o sistema operacional. Então, imagine que você está digitando um texto e precisa gravar esse texto no disco rígido. Então, o aplicativo não vai acessar diretamente o hardware, ele vai pedir para que o sistema operacional faça essa ação de acessar o hardware e gravar o disco. Tá? Então, a gente pode entender ele como uma camada de software colocada aí entre o hardware e os programas. Então, tá aí, ó, usuário, aplicativos, e aí a gente tem essa camada aí para acessar o hardware, que é o sistema operacional. Então, ele é pode definir ele como um gerenciador dos recursos que compõem o computador. Processador, memória, dispositivos de entrada e saída, arquivos. Então, os problemas centrais que envolvem o sistema operacional, eles são resolver o compartilhamento das informações, dos dados, dos recursos computacionais para o usuário. E entregar isso de uma forma o quê? Fácil, né? Que eu tenho uma interface e aí que o usuário consiga utilizar de uma maneira bem intuitiva. Tá? Se o sistema operacional for complicado de utilizar, o usuário ele vai procurar outra forma ou outro sistema operacional. Dentro do sistema operacional, a gente tem uma coisa chamada de kernel. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento desse kernel. O que é isso? Nada mais é do que o núcleo. Então, todo programa ele tem uma parte principal e ele tem acessórios. Então, o sistema operacional também não é diferente, ele também é um software. Só que ele tem uma parte central, que a gente chama de kernel, que é o que faz diretamente o acesso ao hardware, e ele tem outros acessórios, né? Outras partes que não fazem parte desse kernel. Então, na verdade, esse núcleo ele é o sistema operacional, ele vai gerenciar os recursos do computador e controlar tudo que você está usando no computador. Ele precisa ser copiado para a memória de trabalho, né, que a gente chama de resident memory, né? E como ele está no disco, esse processo é feito lá pelo aquele primeiro software que a gente viu, que é o BIOS, né? Ele vai pegar essa parte chamada de kernel, puxa ou copia, né? Melhor
termo melhor, copia do disco rígido para a memória de trabalho. Outra terminologia que a gente tem no sistema operacional é a inicialização, ou início, ou lá do inglês o booting, né, que é o início ou start do sistema operacional. Então, a gente chama esse processo de carga, porque essa carga é feita pelo kernel do sistema operacional e ele está onde? No disco rígido. E a gente viu que como é que o processador trabalha com a memória principal, não trabalha diretamente com o disco. Então, a gente precisa que essa parte, esse kernel, seja carregado. Então, por isso que a gente chama de carga do sistema operacional, ou loading, né? Você já deve ter visto esse processo. O que é isso? É a transferência desse software da memória secundária para a memória principal, para poder iniciar, ou inicializar, ou fazer o booting do computador. Então, ao ligar o computador, o que acontece? Nessa carga, a primeira coisa que na verdade, o computador faz, né? O sistema básico de input e output é a carga do sistema. Vai copiar o kernel do sistema operacional da memória secundária para a memória principal. Só que antes, ele faz um teste, que é chamado de POST, né? Ou autoteste, Power on Self-Test, para verificar se o hardware está ok, né? Se não tem nenhum defeito de hardware. Logo após, aí sim ele faz a carga, ou boot, né? Ou load, também chamado de bootstrap, e nesse processo de loading ou de carregamento, o sistema operacional assume o controle e não precisa mais lá do BIOS, né, do Basic Input e Output. E aí, o BIOS é responsável lá pelaquela carga. Lembra que a gente falou lá do BIOS? Então, ele, que é o Basic Input e Output System, ele vai fazer essa carga aí, tá? E aí, o sistema operacional, a gente tem... isso aí é o BIOS, né? Ele vai fazer a carga, ele puxa, faz o loading, né? Ou a carga, e traz aí o sistema operacional. Então, ele fica armazenado aqui, na memória ROM, e aí ele traz o sistema operacional, tá? Então, um monte de sopa de letrinhas, né? Muita coisa. Mas, o que vocês precisam entender? Que eu tenho um sistema que fica sempre disponível, que é o BIOS, e a função dele é só fazer a carga. Puxar o sistema operacional lá do disco para a memória, e aí sim o sistema operacional toma de conta. Esse sistema, eu posso ter várias formas de interação com ele, a gente chama essa interação de interface, né? E aí a gente tem um exemplo aí de uma interface que a gente chama de linha de comando, ou de prompt, ou também de shell. Né? Eu vou interagir com o computador através de comandos digitados, através de um prompt. Tá? É a primeira forma de interação que nós tivemos com os computadores, né? Esse tipo de interface. Ela não é muito amigável, né? Mas ela é bem eficiente. Para tornar os computadores mais populares, surgiu as interfaces gráficas, né? Utilizando aí o conceito de janelas, de ícones, de menus e com os apontadores, né, o mouse, né? Então, o uso ficou bem mais fácil e intuitivo com esse tipo de interface, tá? E, voltando, o que o sistema operacional ele vai simplesmente fazer esse gerenciamento, né? Então, ele vai possibilitar toda a comunicação com hardware, com placas, né, com demais sistemas, tudo que eu tiver que interligar com o computador. Essas informações, esses dados, eles geram arquivos, né, que nada mais são, é uma forma de eu visualizar aquela informação que eu coloquei no computador, e isso fica organizado no que a gente chama de drivers, né, de diretórios e drivers. São organizados em pastas ou diretórios e subdiretórios de forma hierárquica. Então, dessa forma aí. Então, eu tenho uma unidade de armazenamento secundário, onde eu vou guardar as minhas informações, a gente chama ele de uma letra, que pode ser geralmente a letra C ou D, né? Que é o disco, representa o disco, né? E aí essa letra a gente chama de diretório raiz, é onde tudo está armazenado. A partir dele eu posso ter outros subdiretórios ou subpastas e assim por diante. Ainda o sistema operacional, ele pode ser multitarefa. O que é multitarefa? Permitir que vários programas executem ao mesmo tempo,
como, por exemplo, a gente tem o Windows, a gente tem o Linux, a gente tem o Android dos smartphones, né? Permite que eu abra e execute simultaneamente, né, vários programas. Multiusuários são sistemas que permitem vários usuários ao mesmo tempo. A gente tem os servidores, né, de data centers de computação em nuvem. A gente tem várias pessoas acessando ao mesmo tempo um servidor. Multiprocessado, onde eu tenho mais de uma CPU. Atualmente a gente tem uns computadores aí chamados multicores, que são um exemplo de um tipo de multiprocessamento. Tá? Alguns exemplos, né? A gente tem o Unix, o Linux, o Windows, o macOS, para computadores, para PCs e notebooks. Para smartphones e alguns tipos de tablet, a gente tem o Android, o iOS, e alguns ainda a gente ainda tem o Windows Phone, né? Mas ele já saiu, já não é mais fabricado. Tá? Então, basicamente tem o Android e o iOS. O Windows, que talvez seja ainda, né? Ele está perdendo a sua popularidade para o Android, por conta da utilização dos smartphones, né? Mas ele ainda é o principal sistema operacional, né? Então, a primeira versão dele foi em 1981, só que com o nome de MS-DOS, era linha de comando, né? Não tinha nada gráfico, e ele equipava essa máquina aí, que é uma espécie de primeiro notebook do mundo, né? Essa máquina, que é o PDP, depois eu coloco lá a nomenclatura, mas ele é um PDP e tem a sigla dele, tá? E aí surgiu em 92 o Windows 3.1, né? Que já era baseado em janelas, né? Ele evoluiu para o Windows 95, né, em 1995, por isso do nome, e aí teve contínuas atualizações, né, melhorias, Windows 98, Windows 2000, Windows XP em 2001. Em 2009 surgiu o Windows 7, que foi uma grande mudança, né, no Windows, considerado um dos melhores Windows, esse Windows 7. O Windows 10, né, que foi a 2015, e agora a gente teve o Windows 11, né, que tem até que atualizar. A gente tem o Windows 11 agora como a última atualização. O outro sistema operacional é o Android, o Linux, tá? Que é um sistema operacional livre. O que significa livre? O Windows, ele é de uma empresa, né, da Microsoft, e a gente precisa pagar uma licença para utilizar. O Linux, ele é livre, não, é porque a gente não precisa pagar uma licença, ele é livre. Você pode instalar, utilizá-lo sem precisar pagar uma licença. Tá? Foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, né? Através de um outro sistema operacional para servidores chamado Unix. Tá? E ele trabalha com o que a gente chama de distribuições, que nada mais são do que versões aí do Linux. Tá? Então, a gente tem distribuições Debian, Fedora, Red Hat, Ubuntu, SUSE, Slackware, né? E essas distribuições são o quê? Lembram lá do kernel, que eu falei para vocês em alguns slides anteriores? Esse kernel é o mesmo. É o núcleo do sistema operacional do Linux. Ele é gratuito. Então, uma determinada empresa, como, por exemplo, a Red Hat, pode colocar acessórios, né? Uma interface gráfica, aplicativos, e vender todo esse pacote, mas ela só cobra pelo aquilo que ela colocou. E a gente chama isso de distribuição. O núcleo, se você quiser utilizar, você não precisa pagar, tá bom? E a gente tem o Android, né, que é o sistema operacional aí dos smartphones, um dos mais populares, né? Então, ele é um sistema operacional baseado no Linux. Então, ele usa um kernel muito parecido com o Linux, tá? E ele foi criado principalmente para telefones inteligentes, smartphones e tablets, tá? E ele começou aí em 2005, né? Criado pela essa empresa que é a Android Inc., né? E em 2007 ele foi apresentado para essa fundação Open Handset, que utilizava esse smartphone aí. E aí em 2008 apareceu o primeiro aparelho móvel com sistema operacional Android para venda, que foi o HTC, tá? Em 2011 50% da população mundial já usava os aparelhos Android, né? Em 2012, apareceu aí a loja de aplicativos do Marketplace, né? Que depois foi substituído pela Play Store, tá? Curiosidades aí, o nome Android, né? Ele faz alusão
há um romance, né, um livro, né, de Philip Dick, né, que são Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né, onde é contada a história futurista que existem androides super inteligentes e parecidos com seres humanos. Então, uma curiosidade para vocês aí. Tá? Resumindo, né, finalizando essa primeira parte, função principal do sistema operacional, manter os recursos do computador, né, estabelecer uma interface com o usuário, executar e oferecer recursos. Tá? E aí a gente, com essa parte, encerra nossa primeira parte, né, depois eu vou ter uma atividade que eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou dar uma pausa e colocar, se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou dar uma pausa e ler o chat de vocês e a gente vai para a segunda parte, tá? Se vocês quiserem colocar perguntas no chat ou quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, tá? Vou dar uma atualizada no chat de vocês aqui. Pronto, cheguei aqui. O Luiz Guilherme, né? O Luiz Guilherme colocou, existem dois tipos principais de software, né? Software de sistema, que gerencia o hardware do computador e fornece as funções básicas para o funcionamento, como o Windows, o macOS e o Linux, e os softwares aplicativos, que são programas que os usuários utilizam para realizar tarefas específicas, né? Como processamento de texto e planilhas, tá? Perfeito, tá? Acho que era aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. Tá? Pessoal, vocês estão aí, estão cansados? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Estou tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, a gente vai para a parte 2 agora, tá? Então, a gente estava na parte 1 da unidade 1. A parte 2, tá? Que a gente vai tratar especificamente de editores de texto e planilha, tá? Tem aí essa parte, mas já tem a videoaula sobre ela, tá? Por isso que eu estou pulando, tá? Tem a videoaula bem específica sobre essa parte de utilização específica do sistema operacional Windows, tá bom? E aí a parte de criar uma pasta, tem toda essa videoaula lá, tá? Por isso que eu estou passando ela. Vamos lá, processadores de texto, né? Nessa parte aqui específica, né? Então, o processador de texto, ele é um software aplicativo, né? Então, nesse momento aqui, eu vou compartilhar agora a tela de vocês. Vou parar a apresentação e vou compartilhar aqui o editor de texto, tá? Professor. Oi, pode perguntar. Voltando ao slide anterior, sobre o HD, na verdade. Qual é a diferença? Tem o SSD, né? Que ultimamente esses computadores mais novos vêm com SSD em vez de vir com a memória em HD, em USB. Basicamente, a diferença, eles têm a mesma função, tá? Eles são memórias auxiliares, tá? A diferença está na tecnologia de construção. O disco rígido, ele tem um formato de construção baseado em o armazenamento da informação no meio magnético, tá? Deixa eu abrir aqui uma guia, mostrar para vocês algumas fotos. Disco rígido, tá? Deixa eu compartilhar essa guia aqui com vocês. Pronto, tá aparecendo aí, né? Sim. Então, aí a gente tem figuras de disco rígido. Então, ele é uma memória auxiliar, né? Onde vai estar armazenado programas, sistemas operacionais. E o que difere ele do SSD
é a sua construção. Se vocês observarem, eles estão abertos, né? E ele tem um disco nele mesmo aí, né? Como se fossem aquelas vitrolas, né? Aqueles vinis, né? Só que o que é essa superfície aí? Ela é essa superfície que parece um CD, na verdade é uma capinha, que é um material que agora não me falha a memória, que ele é imantável. A ponta dessa agulha aí, que a gente chama de Parker, ela tem um eletroímã, tá? E essa superfície ela é sensível a campo magnético. Então, o que essa agulha faz? Ela imanta ou não regiões aí desse disco. E a gente armazena essas informações em forma de 0, 1 da seguinte forma. Imantado é igual a 1, né? Não imantado é igual a 0. Tá? E aí eu consigo colocar os dados aí nesse disco, ele vai girando. À medida que ele vai girando, eu vou gravando as informações nele, né? Então, é um formato mecânico e magnético, tá? Agora eu vou abrir para vocês o SSD, né? O disco, na verdade, ele parece com uma memória, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês, tá? Então, esses aí são exemplos aí de SSD, tá? Então, esses dois primeiros aí é porque a caixinha que ele está organizado para proteger o chip, né? Colocar dentro lá do gabinete do computador. E a forma como ele realmente deixa eu ver, é essa daqui, ó. Aliás, ele abriu. Eu quero ver só o formato dele. Pronto. Aqui, ó. Essas figuras aqui, tá? Ele realmente é desse formato aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, aqui, tá? Então, ele parece com a memória RAM, não parece? Porque ele usa a mesma tecnologia da memória RAM, tá? Ele é um chip, né? Um chip, né? De silício. E aí a forma de armazenamento é parecido com a memória, né? Então ele não tem mais meio mecânico nem magnético, é totalmente eletrônico, né? E aí com isso ele consegue ser mais rápido porque eu não tenho a parte mecânica do disco girar e a agulha se posicionar na posição correta, né? Posicionar na posição correta. E a gente chama isso de atraso, né? Que nos discos chama tempo de SIC, né? SIC do inglês procurar, ele vai procurar uma posição, que é uma trilha, né? A trilha específica do disco que está girando, e um setor, que é como se fosse o disco dividido em fatias de pizza. Então, esse tempo de, tanto para ele puxar uma informação, trazer uma informação do disco, como para ele gravar, nesse tipo de memória não tem, né? No SSD. Por isso, eles são bem mais rápidos, né? Então, o processo dele é muito parecido com a da memória RAM, com a vantagem de os dados não se perderem. Eu desligo o computador, esse tipo de memória, os dados são perpetuados. Por quê? O SSD significa Solid State Disk, né? O disco de estado sólido. Ele tem uma propriedade que tem parecido com os dos pendrives, né? Que são também chamados de memória flash. Ele mantém as informações de que forma? Ele tem um componente eletrônico chamado de capacitor, né? Então, as células de memória, além de armazenar informação, elas têm a capacidade de se manter, se automanter mesmo com a ausência de energia através dessa propriedade de capacitor, né? Que como seria como é que eu explicaria para vocês? Seria uma forma de armazenar energia. O capacitor é como se fosse, se energia elétrica fosse água, seria como se ele fosse um reservatório de energia elétrica e mantém essas informações na memória, tá? Foi claro para vocês entenderam? Foi sim, professor. Obrigado, viu? Nada, gente. Então, pessoal, voltando para a nossa apresentação, a parte 2, a gente vai falar sobre os editores de texto, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do editor de texto. Cadê ele? Janela. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Então, vocês estão vendo a tela do editor de texto da Microsoft, que é o Word 2019, que é a versão que está na minha máquina, né? Então, este carinha aí, que é o editor de texto, né? Ele tem uma tela inicial, né? Dependendo da versão do editor de texto, tem algumas coisas diferentes, mas o uso
é semelhante em todos. Então, alguns mais antigos não vai ter essa página inicial, tá? Nessa página inicial que tem uma casinha, né? Tem a opção de eu criar um documento em branco, aí tem folheto educativo, tem você fazer um tour ao Word, né? E tem alguns formatos aí que a gente chama de modelos, né? Onde eu posso, por exemplo, eu vou fazer um folheto educativo, eu já posso pegar esse modelo aqui, criar, e aí ele já me dá um formato para eu criar um card aí, ó, já me ajuda bastante aí. É uma forma de diagramação, tá? Eu posso escolher também, por exemplo, fazer um tour aí no Word, né? Então ele vai fazer uma espécie de tutorial. Então tá aí, bem-vindo ao Word, né? E aí ele vai fazer aí um tutorialzinho aí, né? Salve, depois acesse um tutorial do Word, né? Além disso, tem outras opções, a gente chama isso de modelos, né? Então, posso ter mais modelos aqui, ó. Como inserir sumário, eu posso fazer esse daqui, ó, de restaurante, calendários, né? Ó, calendário de compromisso. Então, posso criar aqui um calendário, ele já coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, né? Posso fazer... E aí tem vários modelos aí, tem bastante recurso para vocês trabalharem aí com o editor de texto, ok? A gente vai escolher aqui um documento em branco, tá? Então, basicamente, todos os editores de texto têm essa área de digitação e tem a área de menus, né? Que vai mudar de versão. Uma versão pode ter alguns recursos que a outra não tem, mas eles são muito semelhantes. A gente, principalmente nos editores da Microsoft, a gente sempre começa com a questão da formatação das letras, né? Então, se a gente digitar alguma palavra, né? Então, colocar aqui aula de informática básica. Então, a primeira opção que ele vai te dar aqui são as formatações de formato de letra, né? Então, esse aula, eu posso mudar a forma cursiva da letra, que a gente chama de fonte, né? Que é a maneira como esse texto está escrito. Então, tem várias, Arial, Times New Roman, Arial Narrow. E como eu vou selecionar, observe o seguinte, eu posso utilizar tanto o mouse quanto o teclado, mas eu posso, por exemplo, clicar o mouse e arrastar e selecionar a palavra aula, tá? E aí eu consigo modificar tanto o tipo de letra dela, né? Vou botar aqui Arial, como o tamanho dela aqui, ó, no número, né? Tamanho da fonte, né? Posso colocá-la maior, tá? Isso eu cliquei, arrastei e deixei ela toda selecionada. Ó. Vocês observem que o fundo dela está marcado. Mas eu posso também deixar, ó, só ela selecionada, clicar no meio da palavra. Isso também vai funcionar, ó. Também funciona. Não preciso selecioná-la toda, tá? Basta clicar em qualquer parte dentro da palavra, né? Ou aqui entre o L, o U e o L, entre o L e o A, né? E aí eu consigo formatar toda essa palavra, né? Inclusive com tamanho, né? Se eu quiser aumentar, eu posso vir aqui nesse Azinho aqui também, aumentar em vários pontos ou diminuir, tá? Eu posso colocar ela aqui onde tem um Azinho maiúsculo, um Azinho minúsculo, colocar ela toda em minúscula, ou colocar ela toda em maiúscula, né? Então, tem algumas opções, alternar maiúscula, minúscula, colocar cada palavra em maiúscula aqui, então, se eu selecionar tudo aqui, ó, vamos colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, né? Então, só deixando o mouse selecionado já funciona, tá? E tem várias opções, eu posso selecionar aqui e colocar, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, né? Posso colocar expoente, então, várias formatações aqui nessa primeira parte do texto, tá? Que a gente chama de fonte. Ainda tem mais opções aqui, ó, vocês têm um quadradinho aqui no canto, que dá mais opções de formatação. Com licença, professor. Boa noite. Vivaldi aqui. Não está funcionando, não está aparecendo na tela, professor. Não está aparecendo para vocês?
Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento, tá? E vou compartilhar o desktop, que realmente não tá. Deixa eu parar o compartilhamento. E aí vou compartilhar, não janela, mas a tela. Isso. Quando eu compartilhar aqui, ele vai fazer um efeito infinito, tá? Mas logo vai sumir porque eu vou passar lá para o editor de texto, tá bom? Então, esse efeito aí chato de infinito, tá? Pronto, tá aparecendo agora, não tá? Sim, professor. Sim. Pronto. Então, só refazendo aqui o que eu já tinha feito antes, né? Apareceu aquela parte lá dos modelos para vocês? Essa daqui? Não, professor, a tela tava branca. Ah, pronto. Tá aparecendo agora, né? Agora tá aparecendo. Ok. Então, quando a gente, os editores de texto em geral, mais especificamente os da Microsoft, tem modelos, né? E essa versão do Word é o Word 2019, que eu estou usando no meu computador, né? E ele tem alguns modelos, como, por exemplo, aqui ele tem esse folheto educativo. Então, quando eu clico em criar, ele cria esse folheto educativo que é tipo um card, né? Que já me dá algumas configurações e eu posso ir trabalhando nele, né? É muito legal para fazer cards, tá? Então, a gente chama isso de modelo, tá? E ele tem várias opções aqui na guia modelo. Vem um novo, então eu posso criar um calendário aqui, né? Então, ele me dá várias, o calendário da semana, segunda, terça, né? Já vem pronto isso, né? Eu posso fazer aqui um bem-vindo ao Word, que é uma espécie de tutorial, tá? Então, quiser falar sobre o Word, né? Ele vai me dar um tutorial com várias opções aqui do Word, né? Tem muita coisa. Entre outras opções, você pode vir aqui em mais modelos, ó, ele tem vários, né? Ele tem aqui, por exemplo, esse daqui que é bem interessante, ó, folheto para restaurante, né? Então, bastante recursos aí, né, que vocês, nessa guia modelo, vocês só vão modificando e utilizando, tá? O que eu estava usando com vocês aqui era o documento em branco, né? E aí, no documento em branco, você vai ter essa área de digitação e aqui a área de menus, que é comum para a maioria dos editores de texto e principalmente os da Microsoft. E a primeira, como eu estava falando para vocês, é essa aqui de fonte, né? Só um minutinho, pessoal, tá? Só vou encostar aqui um pouco. Perdão, gente, tá? Um barulhozinho aqui do lado de fora aqui da sala. Então, como eu estava falando, a primeira parte, que é essa aqui, que é a fonte, né? Ela serve para a formatação do texto, né? Eu tinha digitado aqui a aula de informática, né? Informática básica. E aí, por exemplo, como é que a gente faz? A gente geralmente seleciona, eu quero formatar aqui aula, né? Cliquei com o mouse e arrastei. E aí o fundo, né? A parte do background da palavra aula está selecionada. E aí eu consigo mudar a forma cursiva, que a gente chama de fonte, né? Ou seja, o tipo de escrita dessa palavra, né? Então, Arial, eu posso botar para Times New Roman, então ela muda a forma de escrita, que a gente chama a forma cursiva da letra. Além disso, eu posso aumentar o tamanho dela aqui, né? E eu tenho a opção de aumentar o tamanho aqui também, no Azinho, né? Cada vez que eu clico, ele aumenta um ponto, ou diminui, né? E aqui eu tenho a opção de colocar tudo em maiúsculo aqui, ó. Tem o Azão e o Azinho, ou tudo em minúsculo. Só a primeira letra da frase em maiúsculo, tá? E aqui eu tenho as opções de negrito, itálico, sublinhado, tá? Mas para essa formatação eu não preciso fazer isso também, ó, de selecionar, de arrastar com o mouse. Eu posso simplesmente clicar e o cursor ficar pescando em uma das partes da palavra. Ou ele está aqui entre o U e o L, eu já consigo modificar toda a palavra. Ó. Não precisa selecionar, tá? Tirar aqui o itálico, tirar o sublinhado, tirar o negrito, mudar a fonte, né? Botar outro tipo de fonte aqui, mudar o tamanho. Então, basta que o cursor esteja piscando aqui na palavra, ok?
Então, essa primeira parte aqui do menu página inicial é chamada fonte, e ela te dá mais opções aqui, ó, no cantinho inferior direito, né? Então, tenho mais opções de formatação, ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui taxado, né? Selecionar aqui a palavra, e aí ele faz um tracinho aqui na palavra, né? Tem o taxado duplo, coloca 2, né? Tem o sobrescrito, né? Para ele ficar... várias opções aqui. Então, além da guia avançado, onde eu posso fazer outros tipos de formatações aqui, tá? Então, somente aqui nessa guia fonte, né? Deixa eu desfazer aquele taxado. Ele tem uma tecla de atalho para você acessar, que é o Ctrl D, tá bom? Deixa eu tirar aqui o taxado, voltar aqui. A próxima é o parágrafo, né? Onde ele vai te dar opções de parágrafo. Por exemplo, aqui ele está alinhado à esquerda, eu posso alinhar ele ao centro, né? Alinhar à direita ou justificar, deixar ele igualmente para os lados, tá? Tem a parte aqui de inserir, que a gente chama aquela de pontos, né? Aqui, ó, colocar os tópicos, né? Então, aqui você pode colocar o tópico 1, né? Tópico 1, depois o tópico 2, e assim por diante. E posso modificar esses tópicos aqui, ele vai te dar várias opções, né? Tem um pontinho, você pode botar ele com ponto vazado, quadrado, né? E assim por diante, tá? Posso mudar ainda isso aqui para números, né? Números aqui, numeral romano, e a forma como você escolher, tá? Várias outras opções, né? Então aqui eu posso, por exemplo, se eu tiver uma lista de palavras aqui, tópico 1, deixa eu colocar aqui abacate, vou botar aqui laranja, fruta, ovos, leite, ameixa, né? E aí eu quero, por exemplo, abacate, faltou um aqui, né? Vocês viram que ele marcou aqui dizendo que tinha algum erro, né? Posso selecionar isso e ainda vir aqui, organizar esses parágrafos aqui, classificar por tipo de texto, né? Então, sem linha de cabeçalho, então o que é que ele fez? Ó, ele fez uma ordem alfabética, né? De A a Z, né? Ainda posso ver a questão do espaçamento de linhas entre eles aqui, né? Então, tá 1, posso botar um espaçamento maior, né? Botar 2 aqui, deixar eles mais espaçados, vou deixar 1. Mudar a cor, né? Cor do sombreamento. Posso inserir uma tabela aqui nele, né? Colocar bordas aqui, tá? E tudo isso na guia parágrafo. Ainda tenho aqui do lado do canto direito mais opções também, né? De formatação. A próxima é o que a gente chama de estilos, onde eu posso colocar alguns estilos pré-definidos, né? De formatação. E ainda a opção de localizar. Eu quero localizar uma determinada palavra aqui, né? Então, eu quero localizar, por exemplo, fruta, né? Onde é que eu digitei fruta no meu texto? E aí localizou ali, ó, fruta. Além de localizar, eu posso localizar e substituir essa palavra, né? Onde eu encontrar fruta, eu vou botar peixe. Aqui, ó. Então, vem aqui, localizar e substituir. Então, substituir. O que ele fez? Onde tinha fruta, aqui, ele colocou peixe, né? Então, imagine esse recurso onde você tem um texto aí com 100 páginas, né? E você tem várias ocorrências de uma palavra, você quer substituir, né? Então, é bem útil essa ferramenta aí, localizar e substituir, tá? E aí tem os outros menus, inserir, onde você pode colocar, por exemplo, uma tabela no seu texto, né? E você pode formatar essa tabela com vários formatos aqui, né? Tem vários formatos para essa tabela. Além de inserir tabela, você pode inserir imagens, né? Colocar imagem no seu texto, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem, pronto, pode ser essa daqui. Então, colocar essa imagem, e aí essa imagem, na hora que você coloca, ela tem umas guias específicas aqui, ó, para a imagem, formato de imagem, né? Posição dessa imagem, quebra automática dessa imagem, né? Então, você pode alinhar ela com o texto, fazer ela através, né? Colocar ela no fundo, né, onde você pode
movimentar livremente essa imagem, né, no recurso através. Você ainda pode cortar essa imagem, se ela estiver muito grande, né? Pode cortar ela e aí você redimensiona essa imagem, tá? E muitos outros, né? Gráficos, formas, né? Então tem várias opções. Pode colocar um link da internet, pode colocar um vídeo online, né? Cabeçalho e rodapé para o começo do texto, né? Botar um cabeçalho e um rodapé em cada página e muitos recursos, tá? Você ainda tem a guia desenhar, tem várias opções aqui, a guia design, né? Layout de página para você deixar a posição, né? Deixar ele orientação, retrato, landscape, que é aquele formato. E aí a parte de trabalhos acadêmicos, né? De referências, né? Colocar notas de rodapé, colocar sumário no texto de vocês, tá? A parte de revisão ortográfica, vocês ainda podem exibir detalhes do texto, a parte de ajuda, né? E inclusive tem uma parte aqui bem interessante de treinamento, tá? Então, tudo isso aí dá para vocês fazerem com o editor de texto, ok? Perguntas, pessoal? Deixa eu dar uma pausazinha para não ficar chato só eu falando e ver o chat de vocês. Antônio, pode falar, Antônio. Professor, essa função aí dá para ser feita de imagem, né? Para mexer ela e tal, no LibreOffice? Essa função, não entendi. Deixa eu voltar aqui. Qual a função? Essa aqui de imagem, né? No caso de que vai em frente ao texto, ela pode ser feita no LibreOffice? Sim, também tem esse recurso no LibreOffice, tá? Não, não exatamente como esse, mas tem muito semelhante, tá? Ok, obrigado, professor. Teve alguém que falou que a tela estava travada. Voltou ao normal? O Samuel? Voltou sim, professor. Normalizou. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Algum questionamento que vocês querem fazer? Alguma dúvida? Não, né, gente? Deixa eu abrir um documento aqui. Professor, Oi. eu vi aqui no AVO que tem uma atividade que eu tenho que enviar ainda, que é sobre um texto, né? Formatação de um texto. Uhum. Unidade 2, né? Isso, unidade 2. Certo. Tem que entregar ela ainda. Certo. Então, vamos lá. Aqui, nesse documento, né, um projeto de um centro de treinamento, a gente tem um índice aqui, né, um sumário, e aqui tem alguns índices que, na verdade, ele está numa tabela. Como que isso é feito? Então, vocês têm um recurso aqui, inserir, deixa eu ver aqui, página inicial, inserir, cabeçalho, rodapé, não, é sumário. Cadê? Se está aparecendo aqui, não. Deixa eu colocar um documento em branco aqui, ele vai já aparecer aqui. Professor. Está vendo agora, hein? Oi, referências, desculpa. É porque mudou, tá? Eu estava procurando sumário aqui, ó, inserir, tá? Só que essa versão do Office que eu utilizo é a versão 2019. Até a versão 2016, o Office 2016, o sumário era aqui, inserir, tá? Isso modifica de algumas versões para outra. Nessa daqui, sumário está em referências, tá aqui, ó, sumário, tá? Como é que ele funciona? Eu inseri sumário. Você vai digitar seu texto. Deixa eu voltar para o texto anterior. Pronto. O texto tem vários elementos digitados, né? Então, lá em referências nessa versão, algumas versões do Office podem ser inserir, devem ser inserir. Você vem aqui, ó, inserir sumário, e ele gera um sumário para você, ó, sumário automático, né?
Então, ó, ele já gera esse sumário com o próprio conteúdo do texto de vocês, certo? E aí o legal dele é porque ele já organiza isso tudo já de acordo com o que tem digitado. Ok? Então, quais são as opções dele? Inserir sumário automático, né? 1 ou 2, ou eu posso fazer isso de forma manual e inserindo os itens manualmente, tá bom? O que mais de recursos que eu teria que mostrar? Na hora que vocês estão digitando, isso aqui é interessante também, vocês organizem. Aqui na tela principal, eu tenho este ícone que parece um número pi, não é isso? O que ele serve? Ele serve para você verificar no seu texto caracteres que a gente chama de caracteres não imprimíveis, tá? Então, esse símbolozinho aqui é o quê? É um enter, tá bom? E esse que vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui do cabeçalho, né? Do cabeçalho do texto para o início aqui, foi dado alguns enters, ó, nesse texto, ó. Não é? Então, tem um enter aqui de um tamanho, esse enter aqui já está de uma fonte bem maior, 14,5. Aqui a fonte está do tamanho 10. Entre a apresentação tem um tracinho, tem um pontinho, que é o pontinho, ó, eu vou apertar a tecla, a barra de espaço, ó, a barra de espaço é um pontinho, tá? O enter, eu vou dar um enter aqui, ó. O enter é um númerozinho, parece a letra pi, né? E aí, como é que eu faço para, por exemplo, para tabulação, ó? É a tecla Tab. E aí ela aparece apenas uma seta, ó, como vocês estão vendo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar esse faça parte da história mais para frente, não é legal fazer isso, ó, com a barra de espaço, tá? Eu utilizo, se ele tem um posicionamento mais à frente do resto do texto, eu uso a tecla Tab, ó. Vocês observem que não fica nenhum caractere, não é isso? Não aparece nada. Eu estou usando a tecla Tab, que é a tecla do teclado que tem duas setinhas, uma para o lado e outra para o outro, né? Fica no canto esquerdo do teclado de vocês, tá? Outra coisa, selecionar. Eu quero selecionar uma parte do texto, ó. Então, geralmente a gente usa o mouse, né? Ó, clica no mouse e arrasta, né? Tem outra forma de selecionar? Tem. 2 cliques, ó. Clique duplo, tá? Clique duplo aqui, ó. Eu estou selecionando a palavra neste, né? Então, um clique e fica piscando dentro da palavra. 2 cliques, selecionou toda a palavra, tá? Eu quero selecionar a linha. O que é que eu faço, ó? Trago o mouse para o lado de cá. O mouse, vocês observam que o mouse vai mudar o cursor. Ele está fininho, né? Ele vai mudar para um cursor inclinar. Quando ele fizer isso, ó, seleciono um clique, eu selecionei a linha. 2 cliques, selecionei todo o parágrafo, tá? Posso fazer isso também, ó, clicando em qualquer parte do parágrafo. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó. O terceiro clique, selecionei todo o parágrafo. Então, ó, esse segundo parágrafo, se eu der 2 cliques, eu selecionei essa palavra aqui chamada Oracle, né? O Oracle, né? Que é Oracle em inglês. Mas eu quero selecionar todo o parágrafo. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bem rápido, tá? Se eu fizer somente um, ele fica piscando em América, aí eu formato somente América, ó. Somente a palavra América, certo? Então, eu posso aumentar o tamanho da fonte aqui com esse símbolozinho do A, ou eu posso fazer isso com o teclado, segurando Ctrl, Shift, sinal de maior, ou Ctrl, Shift, sinal de menor, tá? Posso colocar a América toda em maiúsculo com Ctrl, Shift, A, tá? Se eu fizer Ctrl, Shift, A de novo, ela volta ao normal, tá? Teclas de atalho também ajudam bastante. Para selecionar tudo isso, se eu tiver com problema no meu mouse, então, segura a tecla Shift e setinha para o lado, ó. Tecla Shift, setinha para o lado, seleciono uma linha. Se eu quiser selecionar todo o parágrafo, segura Shift e seta para baixo ou para cima, ó. Seta para baixo ou para cima. Então, o mesmo efeito do mouse. Então, ó, esse terceiro parágrafo aqui, se eu quiser selecionar todo ele, com o mouse, 1, 2, 3, certo? Se quiser selecionar com o teclado, segura Shift, seta para baixo, ok? Então, algumas dicas aí que auxiliam aí na hora da gente, principalmente, formatar o texto. Lembrando, procurar uma palavra específica. Eu quero procurar Fusion, né? Que é essa daqui, ó. Como é que a gente faz? Localizar, substituir. Então, eu quero procurar Fusion.
E onde tiver Fusion, eu vou substituir por peixe, né? Então, aqui, ó, substituir. Trocou aqui, ó. Lembra que tinha Fusion aqui, ó? Fusion ele colocou por peixe. Certo? Perguntas, dúvidas, gente? Professor, no chat tem uma pergunta da Érica Santos, que ela pergunta qual é a diferença de editor de texto e processador de texto. Pronto, vamos lá. Boa pergunta. Processador de texto, né? Vamos lá. A gente falou sobre a Magna também, né? Deixa eu colocar. Tem a Magna, que perguntou, tem a Érica, tem mais alguém? Por enquanto só a Magna, né? Eu vou responder logo esse. Processador de texto e editor de texto. Vamos lá. O Word, ele é um processador de texto, certo? Qual é a diferença? Eu consigo editar, aliás, criar textos e depois eu consigo modificar esse texto, inserir figuras, inserir, como vocês viram ali, né? Figura, tabelas, né? Referências. Dá até para fazer tipo infográficos ali, né? Vocês viram lá um cardápio de restaurante, né? Então, aí a gente está falando de um processador de texto, né? Eu não simplesmente digito e modifico o texto, eu consigo fazer outros elementos. A gente chama isso de processador de texto. Editor de texto, a gente só consegue editá-lo, digitar e editar. Exemplo, o bloco de notas que tem no Windows, né? Deixa eu colocar aqui abrir aqui para vocês. Então, o bloco de notas, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tela cheia. Está aparecendo minha tela para vocês? Não, professor. Está aparecendo agora? Agora sim. Então, vocês estão vendo aí o bloco de notas, né? Então, ele é um exemplo de editor de texto. O que eu consigo fazer com ele? Digitar um texto. Depois, alterar esse texto, né? Ainda consigo fazer algumas formatações básicas, né? Mas é muito pouco, ó. Tem um fonte, né? Posso exibir, tem uma ajuda, então, muito pouco. Então, aqui a gente tem um editor. Eu consigo editar, modificar aquele texto. Mas não consigo, por exemplo, inserir uma figura, não consigo fazer coisas mais avançadas que um processador de texto, que é o Word, né, consegue fazer, como, por exemplo, um infográfico desse daí, tá? Beleza? Tem mais recursos, na verdade, né? Mais recursos, né? Quem tinha a Magna. Magna tinha levantado a mão. A dúvida, Magna. O LibreOffice é um processador de texto, tá? Foi o Andrei, né, que perguntou, né? A Giovana também, né? Uma dúvida. O Word sempre tem palavras sublinhadas de vermelho quando está errada. Mas quando este comando está desativado, como sabemos se a palavra está correta? Tem outro modo? Se tiver desativado o corretor ortográfico, aí você não tem como saber, tá? Desativou o corretor ortográfico, não tem como saber, você tem que ler realmente o texto para poder saber se a grafia está errada, tá? Deixa eu ver quem que mais. A Magna tinha levantado, mas ela não falou e não digitou. Voltou no chat lá. Professor, tinha levantado na hora que a tela tinha travado, só para avisar mesmo. Eu não te ouvi. Você poderia repetir, por favor? Eu tinha levantado a mão na hora que a tela tinha travado. Mas voltou ao normal? Sim, voltou. Ok, certo.
Então, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou finalizar aqui com o Excel, tá? Então, o Excel, ele é um software aplicativo de planilha eletrônica, tá? Semelhante ao Word, a tela inicial dele tem os modelos, né? Vocês podem selecionar, né? Então, eu vou selecionar aqui uma planilha em branco. Qual o objetivo do Excel? Trabalhar com dados no formato de planilha, né? De linhas e colunas. O Excel tem colunas, que são... Essas colunas, elas são de letras, de A a B, quando termina o alfabeto, né? Quando terminar o alfabeto, que é a letra Z, aí ele combina a próxima letra, o A, B, a C, e assim por diante, tá? Quando acabarem as combinações possíveis, né? Todas as combinações, aí ele vai colocar 3 letras, e assim por diante, tá? Então, tem muitas colunas aí, tá? Da mesma forma como ele tem muitas colunas, ele tem muitas linhas aqui, ó. Então, começa na linha... As linhas, né, são com números de 1 a... Se você colocar aqui, Ctrl, Shift, seta para baixo, né? Ctrl, seta para baixo, você vai para a última linha do Microsoft Excel, que é essa linha aí, ó, de... Deixa eu ver se eu consigo ler o número aí, né? 1.048.576, acho que é isso, né? Então, mais de 1 milhão de linhas nessa versão do Microsoft Excel 2019, tá? Então, como é que eu fui lá para a última linha? Apertei o Ctrl no teclado e seta para baixo. Se eu apertar Ctrl e seta para cima, eu volto para a linha 1, tá? Aí, da mesma forma, se eu quiser saber qual é a última coluna, Ctrl, seta para a direita, né? E a última coluna é o XFD, tá? E aí, se eu quiser ir para a última linha da última coluna, Ctrl, seta para baixo, eu estou aí na linha de 1.048.576, na coluna XFD, tá? Então, cabe muita coisa dentro de uma planilha do Excel, né? Você tem aí mais de 1 milhão de linhas e, se vocês fizerem as contas do XFD, vai dar mais de 256 colunas, tá? Vocês façam um cálculo aí. Além disso, num documento Excel, né, a gente ainda pode colocar várias planilhas aqui, ó, nessas abas de baixo. Então, posso ter uma informação em mais de 1 milhão de linhas, aí eu tenho a aba 2 e a aba 3, tá? Então, cabe muita coisa no Excel, beleza? O Excel também, como o Word, ele tem essa parte aqui da fonte, né, muito parecido com o do Word, tá? Então, também formatação, só que aqui é a formatação da célula. No Excel, imagine a célula do Excel como se fosse um mini editor de texto. Então, aqui vocês vão digitar o texto, né? Eu vou colocar aqui palavra aula, né? Aqui dentro dessa planilha, aqui eu consigo formatar esse texto, ó. Mudar a fonte dele, né? Colocar aqui Calibri, já tá vendo? Deixa eu colocar outra fonte aqui, pronto, Arial Black. Posso mudar o tamanho dela, né? Aí vocês observam que ele deforma aí a planilha, né? Se eu aumentar demais esse valor. Mudar a cor dessa letra, né? A cor do fundo. Então, dá para fazer muita coisa aí. Botar itálico, sublinhado. Então, uma célula, que é o encontro de uma linha e uma coluna, né? Onde tem escrito aula, ele é basicamente um mini editor de texto, né? Então, cada célula é um mini editor de texto dentro do Excel. Quando você seleciona uma célula, nesse canto aqui, ó, vocês observam que está a referência, que chama de caixa de nome. A palavra aula eu digitei na célula E4, ou seja, coluna E, linha 4, tá? Então, essa primeira aqui é a referência, que é sempre coluna, né? Primeiro letra e depois número, né? Coluna e linha, tá? Ela não é linha e coluna, ela é coluna e linha, tá? E tenho aqui essa aqui, que é a barra de fórmulas, que quando não tem fórmulas, é o conteúdo da própria célula, tá? O Excel, ele tem uma forma diferente de trabalhar de texto e número, né? Então, se vocês observarem, o texto aqui, ó, se eu botar a aula, ele alinha o texto à esquerda da célula e o número alinha à direita, tá? Tem formas diferentes de trabalhar texto e número, tá? E aí, se você apertar Ctrl D, que é
desculpa, Ctrl Z aqui, apertar Ctrl letra D, que é a formatação, tá aqui, ó, e aí você formata não o texto, mas a célula, né? Então você formata o conteúdo que está naquela célula. Então você pode mudar a fonte do texto, né? Você pode mudar a borda, alinhamento. Então, inclusive aqui, essa palavra aula eu posso alinhar, colocar ela aqui inclinada, né? Ela ficou assim, torta, né? Com alinhamento, posso fazer várias configurações. Quando está tratando com números, eu também vou ter uma formatação, posso estar trabalhando esse valor aqui com número, ele pode ser um número geral, ele pode ser, por exemplo, moeda, tá aqui, ó, posso trabalhar com moeda, então são R$12. Então, vários tipos de formatação. O segundo é o alinhamento, né? Eu posso, como ele é uma planilha, eu posso alinhar ele não só à esquerda, ao centro e à direita, mas na vertical aqui, ó, no centro da célula, né? No topo da célula, na parte de baixo. Posso deixar ele inclinado aqui, ó, da inclinação dele, tá? Botar ele na vertical aqui, botar ele de cima para baixo, então posso brincar aí com essa formatação aqui de várias maneiras aí, tá? Aqui, como ele é um texto, aparece aqui o que eu coloquei, o tipo moeda, quantas casas decimais, né? Quero colocar mais casas decimais ou diminuir casas decimais, né? E ainda outras formatações que depois eu vou trabalhar com vocês, e lá tem as videoaulas específicas dessas formatações, tá? Mas basicamente tem duas formas de eu trabalhar com a célula, ou ela é texto ou ele é número, tá? E aí também tem os menus inserir, né? Aqui posso inserir gráficos no Excel, tem o layout de página, e eu tenho a parte de fórmulas, né? Que é a principal parte do Excel, tá? E ainda trabalhar com dados, né? Revisão, exibir e ajuda, ok? Pergunta, gente? Professor, o que é que eu consigo fazer pelo celular? Eu consigo fazer muita coisa pelo Tá. celular? Na nossa live da semana que vem, eu vou tratar especificamente de Android e celulares, tá? Então, algumas coisas consegue sim, tem o pacote Office para celular, tá? Mas, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu parar a apresentação. Você tem acesso a isso daqui que a gente vai tratar na live da aula da próxima semana, tá? Que é o Google, a suíte de programas do Google, tá? Que na sua conta do Google, você tem esses quadradinhos aqui, ó, do lado da sua foto, tá? E a gente chama isso de suíte ou Google Apps, né? E aqui você tem um editor de texto, que é o Google Docs, né? Então, ele é um editor de texto muito parecido com o Word, e aí você consegue acessá-lo no celular, certo? Além dele, você tem, deixa eu abrir aqui um novo, além do Google Docs, aí tudo que você tem, os menus, você pode criar um documento, digitar, tá? Muito parecido com o Word, tá? E aí você tem o Google Planilhas, que é muito parecido com o Excel, inclusive dá para fazer muita coisa, basicamente tudo que você faz no Excel, tudo que faz no Word, você faz nele, então é uma planilha, e aí você consegue acessar pelo celular, tá? E o Google Apresentações, que é um criador de slides, tá? Inclusive, essa aula que eu estou deixando com vocês, eu estou usando aqui o Google Apresentações, tá? Para passar os slides. Então, tá aqui, ó, a Live 01, que é a 01, aliás, Live 01, 20/9/2003. Gabriela aqui, é a aula de hoje, né? Os slides da aula de hoje, aqui você consegue, pelo celular, fazer o uso dos três principais programas da Microsoft, né? São apresentação, planilhas e Google Docs, tá? Só que a suíte do Google, né? Mas são as versões do Google para o Office da Microsoft.
Mais alguém quer perguntar? E sobre esse trabalho que a gente tem que fazer, né? Do texto em forma zip. Se o senhor pudesse dar mais uma explicação sobre aí, seria bom. Tá bom, eu vou, eu vou colocar alguns vídeos a mais no AVA e também vou abordar isso na live, focar isso na live da próxima semana, tá bom? Alguém perguntou se dá para fazer tudo, tá? Dá para fazer a maior parte, eu não sei, eu não vou afirmar aqui tudo, até porque não testei, mas a maior parte dá. E uma dica, pessoal, para quem não tem acesso a PC, tá? Então, eu não vou afirmar que dá para fazer tudo. Eventualmente vai ter alguns detalhes que vocês não vão conseguir pelo celular. Mas uma dica é usar o Google Docs. Eu acho que não apareceu para vocês, né? Deixa eu até ver aqui. Não, professor, ia até falar. Não apareceu. Eu acho que pelo celular, essa parte de sumário não aparece, porque teve um trabalho que eu tive que fazer, eu fiz pelo celular e tive que ir lá na house para poder... Exatamente. Tem alguns recursos que não funcionam. Ó, só mostrando para vocês eu vou colocar de novo, vou acessar, tá? Então, na conta do Google de vocês, tem os 9 quadradinhos aqui no canto direito superior do lado da foto, que é o acesso aos Google Apps, né? E lá vocês vão ter o Google Docs, que é o editor de texto, tá? Então, inclusive, modelos vocês conseguem acessar, tá? Vocês vão ter o Google Planilhas, tá aqui, que é a planilha eletrônica do Google, muito semelhante, inclusive alguns recursos são idênticos ao do Microsoft Excel, tá? E o Google Apresentações, que é muito semelhante, e esse realmente muito semelhante mesmo ao PowerPoint, inclusive muitos recursos são os mesmos, tá? Então, o Google Apresentações, tá? Inclusive, os slides de hoje, né, foram feitos aqui, ó, no Google Apresentações, tá? A dica de quem tem smartphone, usar o Google App, até porque talvez vocês não consigam ter acesso ao Microsoft 365, que é a versão concorrente do Google, né, que é a versão que você acessa pela internet, mas aí tem a questão de licença, vocês vão ter acesso a recursos, então a dica é usem o Google para fazer as atividades, tá? Se ainda precisarem, no Polo, acredito que depois vocês podem até ver com os tutores de vocês, tem horários que vocês podem acessar o laboratório, então vejam também no Polo de vocês o acesso aos computadores de lá, tá bom? Essas são as 2 dicas. Eu vou fazer na nossa próxima live da próxima semana, especificamente para smartphones. Ela já é pensada para smartphones, tá? Como é que vocês podem resolver algumas coisas quem está trabalhando só com o smartphone, tá bom? Era isso, pessoal. Eu vou abrir para a terceira parte agora, que são as perguntas, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou ler as perguntas. Se tiverem perguntas, se não quiserem falar, podem digitar no chat, tá? Esse terceiro momento, que é a parte final da nossa live, é para as perguntas, tá bom? Professor. Pode falar, Rafael. A Érica tem uma pergunta lá no chat, e eu respondi, vê se está certo lá, a questão da atividade ser compactada. É o INRA, né? Sim. O INRA é uma aplicação, né? Um aplicativo para compactação. Está certo, está correto, tá? Então, por exemplo, atividade de envio de arquivo único, que eu acho que é da unidade 2, né? Que são 2 textos e uma planilha, né? São 3 arquivos separados e você coloca num único arquivo zipado, que é o INRA, é um exemplo de zip, tá? Ele transforma tudo em um único arquivo, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Espera aí. Compartilhar aqui a tela cheia, toda a tela. Pronto, tá aparecendo aí. Eu vou abrir aqui uma pasta, tá? Deixa eu abrir uma pasta qualquer. Pronto, documentos. Então, por exemplo, vamos supor aqui que são esses 3 documentos separados, né? O que vocês fazem? Seleciona ele, né? E aí vocês vêm com o botão direito
E aqui, ó, adicionar o arquivo. Ele tem esse íconezinho bem coloridinho, ó, parece uma caixinha colorida, né? E aí, ó, a primeira que aparece é adicionar ao arquivo, e aí ele vai te perguntar o arquivo. A segunda, ele vai criar uma pasta já com um nome chamado documentos.ra. A terceira, ele vai já abrir para mandar por e-mail, né? E a outra, ele já vai colocar um nome no anexo e mandar por e-mail, tá? Geralmente eu escolho a primeira opção, ó, que aí ele me dá a opção de colocar um nome aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, tarefa unidade 2, tá? E aí, quando ele cria o arquivo, né, ele vou dar um OK aqui, aí ele está aqui, ó. Este arquivo aqui, tarefa unidade 2, ele é um arquivo só, e ele tem esses 3 arquivos aqui, certo? Quando você enviar esse único arquivo, quem receber, dá 2 cliques nele, e ele já vai mostrar o que tem nele, ó. Tem os 3 arquivos compactados aí, um arquivo chamado zip, né? Nesse meu caso aqui também é o WinRAR que tem instalado na minha máquina, tá bom? Espero que tenham entendido, tá? Foi claro para vocês? Foi sim, professor. Mais alguma dúvida, pergunta, pessoal? Deixa eu atualizar aqui o chat. O WPS Office também ajuda com as atividades, sim, né? Acredito que esse deve ser o Office 360 para smartphone, né? O problema dessas versões, geralmente, eles têm licença, tá? Então, por isso que eu sugeri o Google Apps, tá? Inclusive, quando você está no smartphone, que você baixa a loja de aplicativos, né? Ele já baixa na versão para smartphone, tá? Professor, no editor de planilha, o senhor vai abordar a utilização de formas? Sim, sim. A gente vai abordar essa... É por isso que eu vou deixar, para não ficar muito cansativo, já são 9 horas, eu vou deixar essa parte para a live da semana que vem, tá bom? Mais perguntas? Deixa eu ver, o Rafael falou do WinRAR. Sim, tá gravando, sim, viu? Vai ficar gravado, vai ser disponibilizado no AVA, tá bom? Se não tiverem mais dúvidas, pessoal, lembrando que vocês têm o AVA, né? Pode colocar dúvidas sempre lá. Tem os tutores e também tem a forma de chegar a mim através das mensagens. Podem mandar uma mensagem pelo AVA lá para mim. E geralmente quando eu posso, né? Às vezes os tutores são mais rápidos do que eu, respondem lá no fórum da unidade, né? Às vezes quando eu posso eu respondo também, tá? Geralmente o pessoal no Polo, eles respondem, vocês são mais eficientes do que eu, né? Eu não dou conta. Envio de arquivo único porque você vai pegar o zip e compactar todos eles e colocar lá no arquivo único, tá? Do jeito que eu mostrei aqui agora há pouco. Por isso que é chamado arquivo único, porque vai um único arquivo zipado, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que passou batido. Acho que não. Já respondi esse, da palavra zipada, da palavra grifada, né? Acho que eu já respondi todos. Pessoal, a live da semana que vem, tá? A live da semana que vem vai ser na próxima quarta, não é isso? Então, 19 horas, ok? Então, se não tiverem mais dúvidas, obrigado a todos, uma boa noite, tá? Espero que tenha sido proveitoso, tá? E lembrando que sempre vocês ainda têm o recurso do AVA e podem colocar também suas dúvidas lá no fórum, tá? E tem a opção também, se quiserem falar diretamente comigo, tem a opção lá da mensagem, tá? Pode mandar uma mensagem diretamente para mim. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, né? E bons estudos aí, que vocês continuem a jornada de vocês aí no curso de licenciatura em Química, né? E logo, logo vocês vão estar aí também sendo meus companheiros de profissão aí, né? Então, no mercado aí, sendo futuros professores de Química. E que essa disciplina ajude bastante vocês aí na formação e no dia a dia. Obrigado, gente. Boa noite.